Queridos, boa noite, graça e paz. Vamos iniciar mais uma aula, amém? Você que está assistindo agora, você que vai assistir depois, mais uma aula de livros poéticos com a nossa professora, pastora teóloga, pastora Letícia, amém? Deus abençoe a vida de vocês e aí qualquer dúvida chama no grupo lá. E é isso aí, bênção. Vamos estar iniciando com uma oração, amém? Deus, obrigado, Pai, por tudo, Pai. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, este momento, Pai, de aprendizado, Pai, para que isso acrescenta, Senhor, ao conhecimento, à sabedoria, Pai, de como lidar com a tua palavra, Senhor, ensinar, pregar e até mesmo defender a fé, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida da pastora Letícia, Pai, no ensino, Pai, e a cada um que está aprendendo, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe, pode abrir o áudio, pastora. Estou fechando o da Gisele. Da Gisele? Da Beckett. Olha, isso deu na cabeça. Obrigado, pastor, mais uma vez. Olá, queridos. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, uma semana de sucesso, de conquistas. Eu fui bem corridinha essa semana, embora a semana ainda não tenha acabado. Hoje foi um desafio bem grande para mim terminar o estudo. E por mais que às vezes a gente pensa assim, o livro de Salmos, né? É fácil. Não sei, vocês devem ter lido o nosso livro, né? Vocês puderam perceber que Salmos, ele é bem complexo, embora seja uma leitura bem gostosa de fazer, né? O livro de Salmos, ele é bem complexo, assim, exige bastante, da forma que nós estamos fazendo, exige bastante, assim, entendimento, compreensão, né? Eu sugiro mais uma vez, assim, que se caso você tenha lido todo o livro, eu sugiro que vocês releiam novamente com a Bíblia ao lado, acompanhem certinho cada versículo, cada capítulo que for direcionando o livro, porque eu acredito que vai contribuir, né, com o entendimento. E eu vou confessar algo para vocês. Para mim foi bem difícil ler o livro de Salmos sem ser cantando, gente, porque a gente, assim, vamos ver que Salmo, né, sem dúvida, o título é a excelência do louvor, e realmente é. Enquanto eu estava estudando, né, a questão do livro, estudando os Salmos, vinha salmos que era impossível ler. Eu queria cantar. Quantos louvores que existem, né? Que nós louvamos ao Senhor com o livro de Salmos, e quão gostoso que é, né? Assim, vemos que há profundezas nesses louvores, né? Diferente de outros louvores cantados, você vê que não tem base, não tem profundidade, né? Não traz uma reflexão sobre quem é o Senhor, sobre as coisas dele. Então, assim, o livro de Salmo, ele realmente vem, assim, para trazer para nós uma profundidade, um entendimento de como nós realmente devemos nos colocar diante do Senhor numa adoração, né? E nós vamos estar, então, sem muitas delongas, já entrando no nosso primeiro capítulo, até porque vai ser algo assim, como eu disse, como os Salmos é uma leitura gostosa de fazer, ele também é bem complexo, ele exige um pouquinho assim de paciência no estudar, né? E eu vou estar colocando agora, então, a nossa apresentação. Todos estão conseguindo ver? Só confirma para mim. Estão? Tá dando para ver? Vocês estão me ouvindo bem? Estão? Ótimo.
Eu vou pedir para vocês, no final, cantarem um salmo para mim, tá bom? Já vão pensando aí, qual que vocês vão louvar. Tô brincando, gente, mas bem que é uma ótima ideia, né? Para a gente colocar em prática. Então, vamos lá? Livros poéticos, a excelência da fé, do louvor, da sabedoria e do amor. Salmos, a excelência do louvor. Deixa eu só arrumar aqui, porque eu estou com esse computador diferente do meu. Então, a gente vai para a nossa introdução, onde fala, né, sobre o que nós vamos estar estudando no livro de Salmos. Né? Nessa unidade, estudaremos os livros dos louvores do povo de Deus no Velho Testamento. Estudaremos o paralelismo, diversas classificações dos salmos, teologias do louvor, importância do saltério e diversos ensinos de salmos. Veremos também, no decorrer desse estudo, que Salmo é muito mais do que um livro de hinários, ele é um manual teológico sobre o louvor. Então, se alguém quer ter base teológica referente ao louvor, Salmos, ele dá toda a direção de como realmente tem que ser uma adoração para que seja recebida na presença do nosso Deus. O capítulo 1, a estrutura poética do livro de Salmos, né? Então, a gente vai estar vendo que Salmos é um livro de louvores e orações, que sintetiza a história da salvação de Deus para com Israel. Nele encontramos a mais alta extensão da poesia hebraica, o paralelismo. Gente, essa palavra, paralelismo, eu vou falar muito ela e eu tenho certeza que eu vou me embaraçar todas as vezes. Dá um travo, é tipo um trava-língua, sabe? Então, vamos lá. Quando uma realidade ou uma ideia é apresentada ou esclarecida nas duas linhas de um poema ou por invocação de um pensamento semelhante ao contrário, nós chamamos de paralelismo. Então, nós vamos primeiro ver como que acontece esse paralelismo, sabendo que Salmos, ele é um paralelismo de pensamentos. Então, nós precisamos compreender que a poesia hebraica, ela omite rimas, que é característico também das nossas poesias, né? E tem como objetivo desenvolver pensamentos nas linhas dos poemas. Então, existe duas características do paralelismo. O binário, que é quando é apresentado em duas linhas, quando o paralelismo é apresentado em duas linhas, chamamos de paralelismo binário, ou articulação binária. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. No Salmo 25, no versículo 4, ele é expressado em duas linhas. Então, a primeira linha fala, fazei-me saber os teus caminhos. Na segunda linha, ensina-me as tuas veredas. Ponto. Né? Então, aqui, o salmista encerra em duas linhas. Então, uma forma da gente entender e compreender melhor o que é o paralelismo binário, eu já vi até que tem uns exercícios depois para vocês fazer, perguntas sobre isso, né? Então, uma forma de vocês compreender é assim, vocês olham a estrutura a estrutura ali do texto, né? E conforme o que o salmista apresenta, se for em duas linhas, é o binário. O paralelismo ternário é quando é apresentado em três linhas. Ele é chamado paralelismo ternário ou articulação ternária. Então, no Salmo 1, no versículo 1, a primeira vocês vão ver que existe três linhas. A primeira, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Na segunda linha, nem se detém no caminho dos pecadores. Terceira linha,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ponto. E aí começa um novo versículo, né? E ali você vai ter uma nova classificação, em binário ou ternário. Deu para compreender? Beleza? Se caso vocês tiverem alguma dúvida, pode me interromper durante a apresentação, tá? Se eu não souber, eu peço ajuda aos meus amigos pastores universitários. Então, vamos lá. Espécies de paralelismo. Então, aqui no nosso tópico, né, na apresentação, ele já está assim colocando, que são elas: sinônimico, antitético, progressivo e climático. A gente vai ver também como que cada uma dessas se dispõe, o que é, como que funciona, qual que é a característica de cada uma dessas espécies. Então, o paralelismo sinônimico, gente do céu, hoje eu tô bem passadinha, tá bem difícil, mas a gente vai seguir. Esse paralelismo é quando a ideia da primeira linha do poema é expressa na segunda por meio de palavras sinônimas, equivalentes. Então, o salmista ele usa uma palavra na primeira linha e na segunda linha ele vai usar outra palavra com o mesmo significado. Então, a gente começa a compreender esse primeiro paralelismo dessa forma. Então, a palavra, elas são substituídas por outras semelhantes. Por exemplo, ele pode usar na primeira linha Deus, na segunda linha Javé. O Salmo 114, ele dá uma ideia de como que é, né, esse paralelismo sinônimico. No versículo 1, quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, de um povo bárbaro. Então, observe, quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, então quer dizer, Israel e a casa de Jacó são as mesmas coisas, né? É o mesmo povo. O mar viu isto e fugiu. O Jordão tornou atrás. Então, fugiu e tornou atrás dá o mesmo sentido. Versículo 4. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Então, vocês conseguirem entender que ele usa a mesma ideia de palavra, o mesmo significado, mas em outras palavras. Então, esse a gente pode estar especificando como o paralelismo sinônimo. Outro salmo também, que dá para a gente ter uma ideia, é como Deus trata o justo, que é no Salmo 103. Não nos tratou segundo nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Então, ele não nos tratou. É a mesma coisa de ele não nos retribuiu. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, segundo as nossas iniquidades. Então, eles usam palavras semelhantes, né? Então, essa é a diferença desse paralelismo. Aí tem o Salmo 51 também, que dá para a gente ter outra ideia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor. Segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Então, não sei se deu para vocês compreender, eu espero que sim. Esse, então, é o paralelismo sinônimo. Depois tem o paralelismo antitético. A ideia da primeira linha é apresentada na segunda, pela evocação da ideia contrária oposta. Então, assim, ele usa uma ideia totalmente contrária da segunda linha. Ele fala algo numa linha contraditório à segunda linha. Exemplo, o salmista, ele apresenta o ódio que ele tem pela falsidade e na segunda, o amor que ele tem pela lei de Deus. Ele usa, por exemplo,
ele não vai se referir ao mesmo assunto, como vocês podem ver, né? No Salmo 119, no versículo 163, fala assim: odeio e abomino a falsidade, mas amo tua lei. Então, assim, ele fala que odeia e ama ao mesmo tempo em um versículo, né? No Salmo 30, no versículo 5, pois a sua ira dura só um momento, mas o seu favor está a vida. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, vocês conseguiram compreender como que é o paralelismo antitético? É o que usa palavras opostas nas duas linhas, né? Nós vamos encontrar bastante esse paralelismo em Provérbios. Em Provérbios, vocês se recordam, ele é totalmente assim, instrutivo, e durante as instruções ele fala, né? Ele usa esse paralelismo o tempo todo. Paralelismo progressivo. O pensamento da primeira linha é completado e desenvolvido na segunda linha, ou seja, é como se fosse uma explicação. A primeira linha ele dá uma ideia e nas outras linhas ele faz uma explicação da primeira linha. Vamos ver um exemplo aqui. No Salmo 29, no versículo 2 e no 11, na primeira linha, um pedido para que o povo dê glória a Deus. Na segunda, esse pensamento de glorificação é ampliado para explicar como essa adoração deve ser feita. Então, vamos ver aqui. No Salmo 29, no versículo 2 e 11, fala assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. No versículo 11, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Então, ele faz uma explanação, ele começa no versículo 2, dando uma direção ao povo, e no versículo 11 ele dá uma explicação, né? O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Então, vocês devem dar glória devida ao nome dele, né? Paralelismo climático. Ele apresenta uma ideia de clímax. Uma palavra no primeiro membro é repetida e no segundo com objeto... Perdão, pessoal. Ela apresenta uma ideia de clímax. Uma palavra no primeiro membro é repetida, no segundo com o objetivo de acrescentar-lhe algo. A ideia é dar sentido. Ele é semelhante ao paralelismo progressivo, que eu acabei de falar. Só que no progressivo, ele não usa palavras, repetições de palavras, né? Então, no climático, ele repete a palavra, né? Ele repete a palavra para dar uma ênfase naquilo que ele está querendo dizer. Um exemplo no Salmo 39, no versículo 1 e 3, fala assim: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor reina, está vestido de majestade e envolto em força. Ele usou a primeira linha falando que o Senhor reina, está vestido de majestade. Na segunda linha, ele repete que o Senhor reina e está vestido de majestade e envolto de força. No versículo 3, fala assim: os mares levantam a sua voz. Aí depois ele fala: os mares levantam as suas ondas. Então ele faz uma repetição, ele explica, ele usa como uma forma de explicação, mas usando repetição de palavras. Deu para vocês compreenderem até aqui? Podem fazer um joinha, isso, ok, qualquer dúvida, tá bom? Nós vamos passar agora, então, para o nosso procedimentos poético. Na poesia hebraica, há estrofes e estríbios, que são os coros, que estão situados no interior da composição e podem ser mais perceptíveis, ajudando-nos na identificação das estrofes das canções. Um exemplo, né, de estríbio
estrebilho, o Salmo 119, onde o primeiro verso é repetido como um coro. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom. Aí o coro, o seu amor dura para sempre. Vocês já leram esse salmo, vocês sabem bem que ele, durante todo o decorrer do salmo, ele vem, né, e faz essa retomada. Você lê o versículo e vem o coro em seguida. Então, isso é o estrebilho. Ó, eu vou ler o salmo, eu vou ler ele, o versículo 2. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. E assim vai até o versículo 28, porque no 29 ele encerra: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, ele repete o primeiro versículo, né? Então, esse aqui é um exemplo para nós sobre o estribilho. Diante do que já estudamos até aqui, podemos observar também que os livros de Salmos têm grandiosidades poéticas, né? E que o Eterno, ele priva por um louvor, ele ama o louvor, né? Principalmente os louvores que são bem estruturados, que são bem apresentados. Os salmos, como eu já disse, ele serve de incentivos e auxílios para os nossos louvores, né? Os nossos louvores, eles têm que ser baseados naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor quer, né, de nós. A verdadeira adoração, o verdadeiro louvor tem que fluir e nós temos que ter base. Então, os Salmos é uma base para nos dar uma direção, né? Para nos inspirar de como realmente nós devemos nos impor e louvar o Senhor. Nós vamos agora para o capítulo 2, os Salmos do Rei. O livro de Salmos da Bíblia hebraica recebe o nome de Sefer Tehillim. Gente, eu não sei falar em hebraico, tá? Desculpa. Não tive essa disciplina no meu curso. Então, eu não sei falar em hebraico, então vou falar em português mesmo. O nome Sefer Tehillim, palavra que significa o livro de louvores. Então, Salmo é o livro de louvores. O seu moderno título deriva do grego Psalmos, nome do livro na Septuaginta, e indica um cântico para ser cantado com acompanhamento de determinados instrumentos de corda. Então, os Salmos, ele pode ser acompanhado com instrumentos de corda. Ele é composto por 150 canções e orações e é resultado de 5 livros de louvores. Então, os Salmos, eles são divididos em 5 livros de louvores. Esses Salmos, eles foram escritos por diversos autores que vieram em épocas diferentes, o que faz com que o livro de Salmos haja um período histórico de quase 1000 anos. Então, no livro, nós temos uma escala, né? Depois vocês podem acompanhar, de como que foi o decorrer, né, dos anos e a confecção dos Salmos, né? Então, a gente vai ver aqui, no primeiro livro de Salmos, ele vai do Salmos 1 ao 41. O segundo livro, ele vai do Salmos 42 ao 72. O terceiro livro de Salmos vai do Salmos 73 ao 89. O quarto livro, do 90 ao 106. O quinto livro, do 107 ao 150. Também nós vemos no nosso livro quem foram os autores, né?
Então, a gente pode acompanhar aqui na página 72, Davi com 73 salmos, e ao lado, né, nesse quadro, vocês podem ver quais foram os salmos. Eu acredito que aqui não está todos, eu acho que está assim. Tem uns aqui, 34 ao 41, está assim, está todos os salmos dele aqui. Depois vem Ezequias com 14 salmos, Asaf com 12, os filhos de Core com 10, Salomão 2, Emã 1, Ageu 1, Zacarias 1, Moisés 1, Etã 1 e Esdra 1. Esses foram os autores, né, de salmos. Na influência de Davi, a influência de Davi no louvor dos hebreus. Então, Davi, ele era um pastor de ovelhas, né? Como todos vocês sabem, e sabia tocar muito bem harpa, e era inventor de instrumentos. Foi convidado pelo rei Saul para tocar harpa no palácio, onde ele foi conhecido e respeitado por toda Israel. E naquela época, a adoração a Deus, o louvor no tabernáculo, estava esquecida. E Davi colocou em prática um plano de restaurar esse louvor. E escolheu alguns mestres de música para comandar o louvor e ensinar os salmos compostos por ele ao povo. Nessa estratégia dele estava Emã, Gedutum e Asaf, o chefe do louvor. Ajudaram a restaurar o louvor e formaram uma orquestra de 4 mil componentes. Gente, imagina o louvor que foi tocado nesse dia. 4 mil componentes, fazendo com que Davi fosse reconhecido como o suave salmista de Israel. Eu fiquei imaginando, né? Eu falei, meu Deus, aquele dia a coisa mais linda do mundo foi a orquestra, né, da Boas Novas, lá em cima do altar. Agora, vocês imaginam tocando 4 mil componentes. É muito. Eu acho que era sem. Acho que nós não temos nem como imaginar isso, né? Porque deveria ser uma coisa muito linda mesmo. Dessa forma, encontramos no Novo Testamento diversas citações dos Salmos de Davi. Então, as citações de Davi, os Salmos de Davi, ele não vai ser encontrado somente nos Salmos, mas no decorrer de todo o Novo Testamento, nós temos, né, citações em Hebreus, né? Então, tem outros livros também, eu me perdi, não sei onde está, mas tem. E ele vai fazer citações, então ele foi muito, assim, diante dessa grandeza de louvor apresentado, ele foi reconhecido entre todo Israel, né? Todo o povo. Títulos dos Salmos. Então, o 2.2, vocês podem acompanhar no livro. Nos 150 salmos, há diversos títulos que mostram o caráter do salmo a que o título se refere. Então, existe esses nomes e cada um deles indica como que deve ser tocado, como que deve ser, qual é a característica do salmo que vai ser tocado, né? Então, por exemplo, Mismor, Salmo 57, ele indica uma canção tocada por instrumentos de corda. Shir, 29, Salmos 29, cânticos, seja secular ou religioso. Então, ele traz a característica, o caráter, né, de cada canção que ia ser tocada. Tefila, oração, título das composições poéticas que são entoadas como uma oração. Exemplo no Salmo 142. Micatã. E esse Sigaio, eles são sem um título, é um título sem significado. Nós podemos ver ele no Salmos 16. Depois nós vamos ter o gênero
dos Salmos. E este é o tema, e este tema é o ponto central dos estudos dos Salmos. E nós vamos ver as diferentes espécies de salmos e os seus objetivos. Então, eu vou dar sequência aqui nos pontos, né? 2.3.1. E em sequência, colocando as características e alguns exemplos. Se caso vocês ficarem com dúvida, é só perguntar, ok? Então, os salmos de confiança. Os salmos de confiança são aqueles que expressam a fé do povo hebreu em Deus. O objetivo é fortalecer a fé do cristão através da capacidade de Deus revelada a eles, né? Então, os exemplos vai estar em Salmo 4, 11, 27, 62, 23, 91. O exemplo é o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aqui o salmista ele demonstra que não tem medo do perigo, pois ele tem a proteção do Eterno. Então, essa é a característica, né, dos salmos de confiança. Eles expressam a fé, né, que eles têm em Deus. Os salmos sapienciais. Eles apresentam um conselho para a vida do homem, enfatizando o bom relacionamento com Deus e com o próximo. Também podem ser chamados de salmos didáticos, pois eles ensinam princípios para a vida do cristão. Extraímos conselhos e ensinamentos que, colocada em prática, poderão nos auxiliar em nossa jornada cristã. Então, exemplos, né, são o Salmo 1, 19, 37, 49, 73. No livro de vocês vai estar certinho, todos os salmos. Eu procurei colocar aqui, mas a gente não vai poder, assim, dar aquela explanada em cada um deles e ver o que realmente fala cada um deles, porque senão a gente não ia conseguir terminar, né, o estudo de salmos hoje. Então, assim, até dói o coração, porque é tão gostoso quando você consegue, né, fazer aquela explanação, mas se nós fizermos isso, infelizmente, nós vamos ficar devendo pelo menos por umas 2 aulas ainda, e nós não temos esse tempo. Então, eu vou estar citando alguns, e depois no livro de vocês podem estar acompanhando também. Então, no Salmo 1 e no 19, tem como tema principal a palavra de Deus, onde os servos de Deus são aconselhados a estudá-la e amá-la. Então, assim, o Salmo 119, ele faz aquela explanação sobre a palavra do Senhor, né? Que ela assim, ele traz todo aquele contexto de como nós devemos realmente nos inspirar na palavra do Senhor, né? Como que nós devemos buscar através da palavra dele. Então, ela traz um ensino didático para aqueles que leem, né? E aqueles que colocam em prática, ela traz grandes revelações para a vida cristã. Os salmos imprecatórios, eles expressam o desejo do salmista pela destruição de seus inimigos. Mas vejam bem, especialmente Davi. Davi, vocês já leram também, ele pede a Deus que seus inimigos sejam confundidos em seus caminhos. Alguns desses salmos, ele pede até que sejam confundidos, que sejam que sumam, né? Que sejam desbaratinados, que sejam destruídos. Ele realmente pede ali para que o Senhor ele haja, né, em favor dele e contra os seus inimigos. Alguns desses salmos, eles tiveram até mesmo a inspiração deles questionada, pois as suas imprecações, maldição e pragas, são incoerentes ao ensinamento de Deus, né? Pois Deus ele prega a paz e não a guerra. Mas, se a gente for analisar pelo desejo que o salmista estava naquele momento, né, a incoerência ela desaparece, pois ele não estava clamando pelo juízo sobre os seus inimigos somente a ponto de querer destruir eles, né? Mas ele estava apelando pelo juízo eterno,
Porque naquele momento ele precisava que o Senhor poupasse a vida dele. Então, ou era ele ou era os inimigos dele, né? Então, nesse momento, ele usa esses salmos para pedir misericórdia pela vida dele, porque ele estava em perigo, né? Ele precisava de um socorro divino. Em Salmos 52, 54 e 59, mostra a realidade do desespero de Davi diante da perseguição do rei Saul, na tentativa, né, de tirar, o rei Saul estava tentando tirar a vida dele. Como ele não poderia matá-lo, foi clamar por socorro ao Todo-Poderoso, a fim de livrá-lo da situação em que ele se encontrava. Então, Davi, ele não queria, né, agir da mesma forma, vamos dizer assim, né? Ele estava sendo perseguido, ele não queria, por exemplo, combater Saul matando ele. Então, o que ele fez? Ele foi pedir ajuda, auxílio ao Senhor, né? E os salmos de agradecimento e súplica. Encontramos ações de graça e bênçãos recebidas por Deus. Existem duas categorias. A primeira, agradecimento pessoal. Nesse salmo, agradecem pelas bênçãos pessoais. E a segunda categoria, salmos de ações de graça por Israel. Agradecimento pelas bênçãos nacionais, agradeciam então pelo nome de toda a nação. Também temos os salmos de súplica, que está dentro dos salmos de agradecimento e súplicas, né? E ele também se divide em dois grupos, que é a súplica coletiva, que expressam o pensamento e o desejo da nação judaica, e os salmos de lamentações individuais, onde expressam seus sentimentos a Deus. Vocês podem estar vendo depois algum desses salmos. O exemplo é o Salmo 30, o 34, 40, assim por diante. Tem no livro, no ponto 2, ponto 3, ponto 4, nesse tópico. Os salmos litúrgicos e de procissão. São chamados de procissão, pois eram cantados durante a peregrinação do povo judeu ao santuário de Jerusalém. Dentro dessa característica, nós encontramos os cânticos dos degraus, que eram cantados em 15 degraus, que conduziam o povo ao ato das mulheres e a liturgia de entrada, incentivava os fiéis a se aproximar da entrada do santuário. Então, esses salmos são os salmos 84, 122, 95, 120 ao 134. Os cânticos de realeza e os salmos messiânicos. Ele afirma o reinado de Javé, de Deus, sobre toda a terra. Também é chamado de cantos de entronização de Javé. Exaltam a realização do Eterno, com o objetivo de que ele é o único governante da terra. Os salmos messiânicos são louvores que contêm profecias sobre a vinda do Messias, né? Informando sobre a traição, a morte e muitos outros acontecimentos da vida de Cristo. Vamos ver aqui na página 78. Então, aqui tem um conteúdo dos cânticos de realeza, né? O Salmo 8, aí aqui tem o Salmo 8, 24, 29, aí fala, o Salmo 8, este salmo é o cântico de quem percebe a grandeza do nome e das obras de Deus em toda a terra. Salmo 24, exalta o Senhor como Rei da Glória. Salmo 29, engrandece o poder da glória de Deus e toda a criação. Por isso, os poderosos da terra são convidados a exaltá-lo. Então, assim por diante, vocês podem estar lendo o Salmo e depois lendo também o conteúdo que ele traz, né? O significado ali que está sendo exposto no livro. Depois, nós temos também os Salmos circunstanciais. Esse apresentam os personagens bíblicos em meio a problemas e diante das perseguições. Vemos as suas fraquezas, seus medos, seus pecados,
suas confissões diante de Deus. Estão os Salmos 7, 18, 34, 52, 54, entre outros, e apresentam a palavra de Davi dirigida a Deus quando fugia das perseguições de Saul. Então, agora a gente vai ver o capítulo número 3. Deixa eu olhar aqui o tempo. Ok. O louvor em Salmos. Esse livro pode ser considerado como um compêndio de teologia do louvor, pois nele encontramos os fundamentos e os objetivos da adoração. Os fundamentos, então a gente vai estar olhando, aprendendo agora sobre os fundamentos, o objetivo e as razões do louvor em Salmos. Os fundamentos do livro de Salmos, eles estão baseados nas conquistas que o Todo-Poderoso dava a Israel e ao longo da sua história. São um incentivo, né, à busca na palavra de Deus, na adoração ao próprio Deus, que é a essência da adoração. Então, o fundamento do livro de Salmos nada mais é para realmente assim estar glorificando a Deus pelas conquistas que ele deu, né, para o povo dele em Israel, e para que o povo viesse a render adoração e aprender com isso, pois a adoração vinha do próprio Deus, né? O Senhor era a essência da própria adoração que eles faziam. O objetivo da adoração é exaltar o Senhor. E a razão do louvor é encontrarmos a história de Israel expressa de forma de louvor, poesia e canção. Então, vocês vão perceber que em vários salmos, né, como nós vimos ali as divisões deles, né, lá em cima, os gêneros dos salmos que nós acabamos de falar, vimos que existem vários gêneros e em alguns deles nós vemos realmente ali a explanação das vitórias que o povo conquistava, do clamor do povo, né? Existem vários salmos que clamam, né? O povo clama ao Senhor. Então, no decorrer, hoje, eu tenho certeza que vocês e eu também, nós não vamos ler mais salmos da mesma maneira. Depois que você aprende essa separação, essa divisão, né? Nós vamos estar tendo um olhar mais profundo para o livro, né? Bom, falei do objetivo. O verdadeiro louvor deve exaltar as ações de Deus, pois o salmista cantou: contarei todas as tuas maravilhas. Então, o verdadeiro louvor é aquele que exalta as ações do Senhor, exalta a grandeza dele, exalta quem ele é, mostra quem realmente ele é. É um louvor que flui do mais profundo da alma. Se vocês forem analisar o salmo, é muito profundo. Eu, assim, quando eu vou ler, eu fico imaginando o contexto que aquelas pessoas passavam, né? E confesso também para vocês que não foi uma ou duas vezes que eu já usei os salmos do Senhor, muitas vezes, para expressar também aquilo que eu estava sentindo, porque era semelhante ao momento daquela pessoa, né? Da mesma forma, quantas vezes também já não li em momentos de guerra uns salmos onde Davi clama por justiça, clama por socorro divino na área de estar sendo injustiçado, né? Então, assim, o louvor ele é um exemplo para nós seguirmos, tanto na questão de louvar, como de orar também, né? Eles trazem, assim, uma grandeza profunda de como realmente tem que estar sendo o relacionamento com Deus. A comunhão e a fé no louvor. Aprendemos que o louvor deve expressar nossa comunhão com Deus e o nosso desejo em tê-lo mais perto de nós. Então, na página 84 do nosso livro, nós podemos entender a diferença entre o verdadeiro e o falso louvor. Então, aqui existe uma tabela, né, onde faz uma explanação do falso louvor e o verdadeiro louvor.
O falso louvor, seu objetivo principal é tocar nas emoções. O verdadeiro louvor, seu objetivo principal é exaltar o Eterno. Para isso, apresenta as ações do Altíssimo em toda a terra. O falso louvor não tem profundidade bíblica. O verdadeiro louvor tem fundamento bíblico e apresenta conteúdo extraído da Bíblia Sagrada, principalmente as virtudes e as características de Deus. O louvor falso, as suas palavras são fruto do talento, mas não fortalecem a fé e a comunhão com Deus. O verdadeiro louvor, suas palavras são ungidas pelo Espírito Santo e fortalece a fé e a comunhão com Deus. O falso louvor é dirigido por regras que proíbem a expressão corporal dos servos de Deus. O verdadeiro louvor baseia-se na Bíblia Sagrada e é fruto da expressão livre e individual dos servos do Senhor. O falso louvor dificilmente expressa agradecimento ao Altíssimo. O verdadeiro louvor sempre agradece o Eterno pelo que ele fez e é. O falso louvor só expressa através da música. O verdadeiro louvor expressa-se através da música e da maneira de viver do justo. O falso louvor é utilizado como moeda de troca. Os cristãos cantam para receberem bênçãos do Senhor. E olha que não é difícil encontrarmos isso. Graças a Deus, no meio da nossa igreja não tem isso. Mas, gente, no mundo hoje que nós estamos vivendo, o que mais vemos é pessoas querendo se engrandecer. Em vez de levar a exaltação ao nome do Senhor, as pessoas elas buscam exaltar a si mesmas através do louvor que era para ser dele, né? O verdadeiro louvor é executado executado pelo que Deus é e não pelo que ele pode oferecer. Não tem conteúdo, falso louvor não tem conteúdo teológico. O verdadeiro louvor ensina algo sobre Deus através do seu conteúdo bíblico. Então, aqui nós temos assim uma dimensão, né? Uma dimensão assim de como realmente deve ser feito um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração diante do Senhor, né? Depois nós vamos ver também a maneira de louvar. Como que nós podemos louvar ao Senhor? Nós podemos louvar o Senhor com a nossa própria vida, através das nossas atitudes, das nossas ações. Nós podemos louvar o Senhor de todo o coração, com instrumentos e com danças. Nós precisamos louvar ao Senhor das diversas formas, para que realmente a nossa adoração chegue até Ele, né? Na página 85, nós podemos ver também, até mesmo dentro dos salmos, como que nós devemos adorar o Senhor, né? Como uma vida santa, Salmo 1, versículo 1, com júbilos e cantos, Salmo 100, versículo 1 e 2, com ações de graça, Salmo 100, versículo 4, com danças e instrumentos, Salmo 150, com as mãos levantadas, Salmo 141, versículo 2, de todo o coração, Salmo 9, versículo 1. Então, aqui nós temos alguns direcionamentos de como realmente nós podemos e precisamos adorar o Senhor. Então, eu já estou aqui no 3.3, eu não passei o slide. Vamos lá, então, a geografia e o tempo do louvor. Encontramos lugares onde o povo de Deus pode adorá-lo. Um destes lugares é o templo. Então, as pessoas elas iam ao templo para adorar com danças, com ofertas, com hino, com poesia e sacrifício. Qualquer objetivo que não fosse adorar ao Senhor, eles seriam condenados. Então, o templo, naquela época, né, era usado especialmente e unicamente para ser um lugar de adoração ao Senhor. Não existia outra coisa além de
eles irem cultuar o Senhor, e lá eles expressavam toda a sua adoração, né? Através das danças, ofertas, hino, poesia e sacrifício, né? Então, eles iam realmente para adorar. A teologia do louvor. Os Salmos, ele nos ensina que a adoração deve ter conteúdo teológico para que possa fortalecer a fé e ensinar sobre Deus. Então, nós temos alguns temas teológicos que podem ser abordados, né, no livro de Salmos. Entendendo até... Aqui já foi por 4. Não, a gente vai falar sobre a teologia ainda. Entendendo bem como que funciona, né, a teologia de Salmos. Então, os Salmos, ele louva a existência de Deus. Uma das suas teologias é que Salmo, ele louva a existência de Deus, o que dá um significado importantíssimo para o livro, pois sem um ser absoluto, no caso Deus, ficaria insustentável a adoração defendida nele. Então, sem um ser absoluto, que é Deus, os Salmos ele ficaria sem função, não teria, né, nenhum tipo de importância, ele não se sustentaria, né? Essa adoração traz atributo a Deus, reconhecendo e exaltando a sua onisciência, onde Deus conhece todas as coisas, a sua onipresença, onde o Altíssimo pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a sua onipotência, onde o Criador tem a capacidade de fazer o que quiser sem impedimentos. Então, os Salmos, ele traz esses atributos a Deus. Outro tema cantado em Salmos é a justiça divina, que significa imparcialidade, integridade, equidade, faculdade de punir ou premiar de acordo com o direito e com a verdade, né? Outro tema que é até mais exaltado em Salmos é a santidade, atributo divino que indica que Deus está, que em Deus a perfeição moral, pureza absoluta. Essa santidade divina faz com que o Eterno possa exigir pureza das suas criaturas, reverenciando o seu nome. Então, porque Deus ele é puro, ele tem o direito, sim, de cobrar a pureza das suas criaturas, né? Dessa forma, o louvor bíblico ele tem conteúdo teológico, ele tem razão e objetivo, e que Deus requer da sua igreja um louvor que seja coerente com os salmos, um louvor autêntico, sincero e santo. Então, a ideia que muitas pessoas têm que o Senhor recebe qualquer coisa é equivocada. O Senhor ele não recebe qualquer coisa, né? Ele exige sim que tenha conteúdo os louvores dele. Existe, né, os louvores de adoração, onde é feita espontaneamente, onde a pessoa começa a adorar de dentro para fora, né? Eu acredito que o Senhor ele recebe, mas a pessoa também tem que ter conhecimento das Escrituras Sagradas. Ela tem que ter uma profundidade, um conhecimento, aonde realmente o que ela pode dizer, como ela pode se expressar, né? E é através, assim, se ela for esperta, sábia, ela tem um manual de instrução completa através dos livros de Salmos, né? Então, agora a gente vai passar para o capítulo número 4, o Divã para a Alma. Esse livro de Salmo, ele tem auxiliado milhões de cristãos em todo o mundo a superarem suas crises, pois ele apresenta como Deus ajudou o salmista a superarem seus problemas espirituais, psicológicos, familiares e políticos. Então, assim, a Bíblia, ela apresenta diversas realizações pelos grandes homens de Deus, e essas ações têm inspirado a fé de muitas pessoas, né? E em todo o mundo, na verdade,
a ponto de expressarem que esses homens eram invencíveis. Então, existe aquela visão, né, que quem olha para Davi, por exemplo, enxerga um homem super forte, né? Um homem guerreiro, um homem que era praticamente invencível, né? Mas quando nós vamos para Salmos, quando a gente faz essa explanação de Salmos, nós vemos que esses homens, eles tinham o lado humano deles, né? Eles também expressavam os seus medos, as suas falhas morais, suas limitações, os desesperos de cada um deles em meio aos problemas da vida. E isso mostra que mesmo que, ao mesmo tempo que eles criam no Senhor, eles também tinham medos. Eles eram humanos, né? Eles tinham suas limitações como qualquer pessoa tem. Não mudou a época, né? Não é porque mudou a época que eles eram diferentes de nós, mas eles eram exatamente iguais a nós. E isso serve até de incentivo para nós. Se eles venceram, nós também podemos vencer, né? Nós podemos ver, por exemplo, no Salmo 42, no versículo 5 e 11, e no 43, versículo 5, onde o salmista declara sua fé ao Senhor, mas ao mesmo tempo questiona o porquê que a sua alma está abatida. Um dos homens que mais enfrentou a adversidade do Velho Testamento foi Davi. Então, esse salmo vocês lembraram, né? Que ele declara a fé ao Senhor e depois ele já questiona por quê? Por que está abatida a minha alma? Né? Por que se deturba dentro de mim? Então, ao mesmo tempo que ele reconhece a grandeza do Senhor, ele sente medo, ele expressa o seu sentimento ali. Então, Davi foi um dos homens que mais enfrentou a adversidade no Velho Testamento. E a Bíblia mostra a imagem de um homem que enfrentou o leão, né? Enfrentou o urso, enfrentou o gigante, Golias. Porém, nos Salmos, ele mostra que Davi era um homem ansioso, ele era um homem inseguro, chorão e às vezes pecaminoso e cruel. Então, Salmos, ele vem mostrar uma outra face, né? A face de um homem que realmente ele se ponhava diante do Senhor porque ele necessitava, né, do socorro do Senhor ali, porque ele tinha os seus medos, ele tinha suas inseguranças, suas ansiedades, ele expressava os seus sentimentos e o estado emocional no decorrer dos Salmos. Então, se nós formos lermos os Salmos de Davi, por exemplo, no decorrer deles, ele vai expressar o estado emocional que ele está no momento, como que ele está, o que ele está enfrentando, né? Diante das crises registradas do salmista, nos mostra que a fé não consiste na anulação das tribulações, mas que Deus usa situações negativas para trabalhar em nossos matizes conscientes e inconscientes da nossa memória, como o objetivo de tecer nossas características de personagem, promovendo virtudes em nosso espírito com paciência e perseverança. Então, a fé, ela não anula a crise. Nós vemos isso em Jó, né? Semana passada nós vimos isso, que Jó, embora ele era um homem temente a Deus, crente demais, a fé dele não foi capaz de livrar ele de todas as tribulações que ele tinha que passar, né? Então, nós precisamos entender que a fé, ela não anula as crises, mas ela nos ajuda a aprender com as adversidades e nos fortalecerá no vale da angústia. Então, no momento que nós estamos angustiados, o que nos resta é ter fé. Ter fé que vamos melhorar, ter fé que tudo vai passar, né? Ter fé que, como outros homens de Deus venceram, nós também vamos vencer, né? É o mesmo Deus que operou ontem, que opera hoje, né? A superação das crises. O livro de Salmo também apresenta a maneira como os salmistas superaram os seus problemas e os aprendizados que eles obtiveram no momento de dificuldades. Então, nós podemos ver também que, da mesma forma que eles expressam
o seu estado emocional, vamos dizer assim, eles também expressam, eles mostram como eles superavam os seus problemas. E uma das formas mais eficazes que eles utilizavam, e nós precisamos entender que dessa forma nós podemos enfrentar qualquer tipo de problema, é pensar positivo, né? Pensar positivo e declarar palavras de fé, né? Diante de problemas, muitas vezes a forma mais fácil que nós temos a fazer diante de qualquer situação é murmurar. No entanto, o que o salmista nos ensinava é que diante dessas adversidades, o que nós precisamos entender é que nós temos um Deus todo-poderoso, nós precisamos focar em quem Deus é. O Senhor é um Deus todo-poderoso, Ele tem o poder de nos tirar de qualquer situação. E pensando dessa forma, positivamente, declarando palavras de fé, isso não é o que Deus tem para mim. Eu creio que tudo isso vai passar. Eu creio que esse momento que eu estou passando agora vai ser pequeno perto da grandeza que o Senhor tem para mim. Né? Essas declarações eram diálogos entre os salmistas e Deus. Então, eles falavam com o Senhor, né? Citando essas declarações. Por exemplo, em Salmo 4:8, ele fala assim: em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, eles não tiravam os olhos de quem o Senhor era, da grandeza do Senhor, quem era o Senhor, né? Então, eles evidenciavam o Senhor na vida deles. E isso fazia com que eles, com certeza, obtivessem a vitória, né? Os salmistas descobriram que a paciência é uma arma eficaz para a superação dos problemas. Entenderam que a paciência ameniza o efeito negativo das crises, gerando tranquilidade psicológica e serenidade. Aliado com a paciência também estava o louvor, que ajudava a transformar algo negativo em algo positivo, tristeza em alegria, fraqueza em reafirmação da fé. O louvor pode imunizar o sofredor do fracasso e pode ajudá-lo a superar as angústias, pois ele é semente da alegria divina na alma. Então, assim, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu é direto. Quando eu estou com a minha alma abatida por algum problema, é certo, gente. É assim, algo que eu faço, isso é meu, né? Alguns agem de uma forma, vou orar. Eu, além de ir orar, eu preciso achar um louvor que vai realmente ali expressar aquilo que eu preciso passar para o Senhor, que eu estou sentindo. Então, eu me derramo mesmo na presença do Senhor, eu ouço aquele louvor umas 54 vezes, até a minha casa falar, chega, não aguento mais ouvir essa música. Mas, assim, no decorrer, daqui a pouco, eu já não preciso mais de ouvir, porque ela vai nos enchendo, ela vai, ao mesmo tempo que nós escolhemos para ela expressar aquilo que a gente está sentindo, a nossa emoção a Deus, é um momento que ela também vai trazendo algo do Senhor para nós, né? Ela vai também nos completando, vai trazendo a paz que excede todo entendimento. Ela vai trazendo, vai gerando algo dentro de nós que vem através do Espírito Santo, né? Então, assim, é tremendo, tremendo você estar em louvor constante, né? Eu acredito que o louvor, ele abre caminho para o Senhor, né? Porque ao momento que a nossa alma entra em adoração ao Senhor, a parte da intimidade com Ele, a parte da comunhão com Ele, torna-se bem mais fácil, né? O Salmo nos ensina que ao expressar nosso sentimento a Deus, nós somos fortalecidos psicologicamente. É aquilo que eu falei, né? Ao momento que nós expressamos o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso psicológico também ele vai aderindo àquele estado de adoração. E isso também vai nos ajudando a superar, né? A redição
reedição da memória. Algumas pessoas reagem diante do fracasso com um bloqueio na mente, bloqueiam a inteligência, registram o fracasso no universo de suas memórias e, diante disso, ela vive esse contexto de fracasso durante toda a sua vida, pois ela fica armazenada através do fenômeno RAM, o registro automático de memória. Então, essas memórias de fracassos passam a conduzir essa pessoa. E para evitar que essas memórias elas venham prejudicar o indivíduo, é necessário que haja uma reedição da memória, ou seja, é necessário que sejam criadas janelas de pensamentos positivos que possam ser contrapor a essas janelas de registro negativo. Então, é necessário que haja uma reedição. E como que pode ser feita essa reedição, né? A reedição da memória é praticada inconscientemente pelo salmista que eles venciam os registros negativos, acrescentando à memória a grandeza de Deus sobre o seu poder, com o objetivo de superar os seus traumas. Outra forma de reeditar a memória é resgatando a liderança do eu, né? E isso acontece quando a pessoa valoriza o seu potencial e reconhece sua capacidade para vencer as tribulações e sai do lugar de vítima, né? Então, quando a pessoa está vivendo esse quadro, né, de bloqueio da mente, vivendo diante do fracasso, qual que é o mais natural? Ela se vitimizar, ela vai viver ali, eu sou vítima da sociedade, né? Eu sou excluído, eu sou isso, eu sou aquilo. E uma das formas de reeditar a nossa memória é realmente reconhecendo, eu não sou boa nisso, mas qual é a minha capacidade? No que eu posso exercer de melhor? Né? Todos nós nascemos com habilidades, né? Então, nesse momento, a pessoa ela sai do lugar de vítima e passa a realmente vencer ali as suas crises, né? Para vencer as crises, os salmistas, eles usavam reconhecer as suas limitações e fraquezas, né? Então, se eu sou limitada a tal coisa e eu não consigo, então eu preciso reconhecer isso. E isso não vai desmerecer quem eu sou, né? Valorizavam a paciência, pensavam positivamente, proferindo palavras de fé, não se adaptavam às crises, eles não se moldavam às crises, né? Eles reeditavam constantemente a sua memória, resgatavam a liderança do eu. Então, à medida que eles exerciam, que eles agiam dessa forma, então eles conseguiam vencer as suas crises. E detalhe, né? O detalhe é que naquela época eles não tinham conhecimento psicológicos como nós temos hoje, né? Eles não tinham a ajuda, eu tô com essa situação, vou no psicólogo, né? Eu tô com tal coisa, eu vou buscar ajuda em alguém. Eles não tinham isso, então eles eram realmente assim reeditados com a ajuda, acredito eu, do próprio Espírito Santo mesmo, né? Buscando a melhoria de vida deles. O artesão da psique. Deus tem os seus métodos de tratar os seus servos. Uma delas é o silêncio e a outra é a quietude. Uma das formas para tratar quem sofre é o seu silêncio. Nós vimos isso também em Jó, né? Onde Deus se cala diante dos questionamentos de Jó, né? E isso para quê? Para que ele pudesse se manifestar, para que ele pudesse manifestar as suas emoções, né? Dentro dele mesmo existiam várias respostas. Através dele, o Eterno, através do silêncio, o Eterno ele se oculta. O ser humano se angustia e busca por ouvir a voz do Todo-Poderoso. Foi o que Jó fez, né? Ele estava tão necessitado ali de respostas que ele queria ter uma audiência com o Senhor, né? Então, o Senhor, ele tem os métodos dele, né? De tratar com o sofrimento das pessoas. E a outra é a quietude.
a quietude que traz paz, né? Que realmente traz tranquilidade de espírito. Em Salmo 22, fala assim, em Salmo 22 a gente pode ver, né, o salmista aqui clamando para que Deus fale com ele, né? Deus meu, por que me desamparaste? Por que está tão longe de me salvar? Tão longe das palavras do meu gemido? Deus meu, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. De noite eu não tenho sossego. Então aqui a gente dá para ter uma ideia, né? De que ele estava procurando mesmo, assim, ser ouvido pelo Senhor desesperadamente. A vontade do Eterno é que nossa fé se estruture e crie raízes em nosso espírito, crie raízes em nosso espírito, e isso só é possível colocando a fé em prática. Então, como nós vimos, né, sem fé é impossível agradar a Deus, nós precisamos colocar a nossa fé em ação para que o Eterno, nós façamos a vontade do Eterno, né? Outro método utilizado pelo Senhor, como eu já disse, é a quietude. Isso aqui eu já falei para vocês. Então, agora, o bálsamo para os enfermos. Em Salmos, há diversas orações que são comumente usadas pelos judeus para aliviar dor e fortalecer a fé dos enfermos. Então, ele também era utilizado para trazer esperança para quem estava enfermo, né? Já estava ali com as suas dores, né? Com as suas angústias. Então, os salmos eles eram levados como forma de trazer esperança para essas pessoas. Esses salmos encontramos orações individuais, louvores, petições, agradecimentos e condições. Os mais conhecidos deles são o Salmo 23, o Salmo 90, o Salmo 91, o Salmo 103. O salmista ele apresenta conselhos que auxiliam os crentes a vencer as crises com a ajuda do artesão das emoções, que é o Senhor Deus. Diante disso, observamos que os salmos, com os seus louvores e suas orações, passeiam no território das emoções dos salmistas e apresentam conselhos que auxiliarão os crentes a vencer suas crises com a ajuda do artesão das emoções. Então, nós vemos, né, que realmente o Senhor ele vem com um bálsamo, né, diante dos salmos, ele vem ali com auxílio, ele vem como se fosse realmente passeando nas emoções do salmista e nas nossas também, né? Agora nós vamos estar finalizando, vamos para o capítulo 5, o ensino dos salmos. Deixa eu olhar aqui, tá, estamos dentro do horário. O ensino dos salmos, vocês viram, né, que tem muito para nos ensinar. Ele tem muito a nos ensinar sobre o louvor, sobre a fé, sobre a palavra, sobre a comunhão com Deus, sobre o cuidado divino e muitos outros temas que nos auxiliam na vida cristã. O poder da palavra. O Salmo 119 é um salmo didático, como já falamos lá atrás, já falei lá atrás, né? Que nos ensina sobre o nome da palavra e da sua eficácia para aqueles que estudam. Então, assim, eu recomendo para que vocês, assim, estejam lendo o Salmo 119, acompanhando junto com um livro mesmo. Deixa eu só colocar aqui no versículo 5, no capítulo 5, que eu vou ter que acompanhar aqui também. Então, aqui, olha, nos seus 176 versos, o salmista... Gente, tem alguém falando? Alguém tem alguma pergunta? Não, né? Então, no seu 176 versos, o salmista demonstra todo o seu amor pela palavra e declara aos servos de Deus, declaram aos servos de Deus que deve observá-la, no versículo 4 e 5. Então, aqui tem uma explanação na página 101, que fala assim, exatamente
explicadinho, bem mastigadinho, cada verso, cada versículo sobre o Salmo 119. Então, assim, eu não vou dar aquela explanada, como eu falei para você, aquela aprofundada, porque senão a gente vai passar do nosso horário. Eu tenho certeza que vocês trabalharam bastante hoje, estão cansadinhos, então a gente não vai estar aprofundando, mas assim, eu recomendo que vocês estejam fazendo essa leitura profunda mesmo do Salmo 119. E o verso central é o 105. Pois ele revela a importância da lei de Deus para todas as situações na vida do homem. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Podemos entender nesse verso que quem ama a palavra jamais será confundido. Nunca se perderá nos caminhos da vida, pois a Bíblia será uma lâmpada nas trevas da confusão e uma luz nas sombras da dúvida. Na página 103, nós temos um quadro com os benefícios, né? Os benefícios da palavra na vida de quem a ama. Então, aqui tem todos os benefícios detalhadamente dentro do Salmo 119. Tem a pureza, proteção contra o pecado, felicidade, direção nos momentos difíceis e assim por diante. Vocês poderão estar vendo depois também. Aprofunde-se, vocês vão ganhar muita sabedoria diante desse estudo, que é muito bem detalhado, muito bem feito, né? O salmista, ele desejava contagiar todos os servos de Deus com a influência da palavra, né? Então, assim, eles tentavam realmente ali influenciar as pessoas a viverem a palavra, a buscar comunhão com a palavra de Deus, a se aprofundar diante da palavra de Deus, né? A riqueza da comunhão com Deus. Em sua angústia mais profunda, Asaf reagiu e assumiu seu mal diante de Deus. Então, no Salmo 73, ele relata a crise que Asaf teve ao se comparar com outras pessoas. Gente, comparação é horrível. Quando outra pessoa faz, é muito ruim, mas quando nós mesmos nos desmerecemos e nos colocamos diante de outra pessoa em comparação, causa muito prejuízo para nós, né? E, infelizmente, Asaf, ele se comparou com os ímpios, ele comparou a prosperidade deles, e isso levou com que ele tivesse inveja dos pecadores, onde os sintomas descreviam um quadro de depressão profunda. Então, Asaf, diante dessas comparações, ele entrou em uma depressão profunda. Ele não tinha conhecimento dos ensinamentos da psicologia, como eu falei para vocês, onde o seu conteúdo afirma que para termos equilíbrio emocional, devemos evitar comparação com outras pessoas e valorizar a qualidade que há em nós. Então, ele não tinha esse entendimento, ele não conhecia, né, essa profundidade, ele não conhecia que ele não deveria fazer isso porque isso causaria mal para ele mesmo. Em diálogo com Deus, Asaf consegue superar suas crises, observando a beleza da vida e passou a cultivar novos sonhos, incluindo o de estar no céu. Então, ele conseguiu se superar dessa crise quando ele começou a dialogar com Deus e olhar realmente para quem ele era, para a beleza da vida, né? Não só para aquilo que ele estava olhando anteriormente, né? E ele começa, então, a sonhar, a ter sonhos de como é viver no céu, de como a vida que há de vir, né? A ascensão da vida espiritual, 5.3. Na página 104. Os salmos, denominados Cântico dos Degraus, era cantado no templo, e daí eles serem chamados também de salmos litúrgicos. Nós vimos também. Ele nos mostra que a vida cristã não é estática, mas deve nos levar a ter experiências do louvor. Então, assim,
a asserção da vida espiritual, ela quer mostrar para nós assim, nós vamos ter sim altos e baixos, nós vamos ter dias alegres de engrandecer, de louvar, de exaltar o nome do Senhor, mas vai ter os dias também que nós vamos estar pedindo misericórdia, vamos estar pedindo, pelo amor de Deus, tenha misericórdia, me perdoe, Senhor, me perdoe, né? Vai ter também o dia que nós vamos estar clamando por socorro, porque muitas vezes nós vamos estar sendo perseguidos por alguma situação ou por alguém, né? Então, assim, a asserção, ela vem mostrar que a vida do cristão, ela não é estática, ela não fica de uma só maneira. Nós temos altos e baixos, mas o segredo é a excelência do louvor, o segredo vai ser nós vencermos em adoração. O valor do arrependimento. O livro de Salmos exalta o arrependimento e a confissão. Diante do livro de Salmos, né, principalmente nos que Davi escreveu, mostra a grandiosidade de espírito e toda a sinceridade que ele tinha diante do Senhor. Embora ele tenha cometido, né, o delito de ter adulterado com Batseba, então, assim, ele era uma pessoa sincera diante do Senhor. Ele mostrava, assim, muito a sua transparência diante de Deus. O Salmo 51 mesmo mostra, né, ele se dirigindo a Deus em total transparência. Ele se abre ao Senhor, confessando a tristeza que ele estava, né, ao ter adulterado, ao ter matado o esposo de Batseba. Então, ele reconhece as suas mazelas e pede uma transformação radical em seu ser. Então, a gente pode ver aqui, olha, no Salmo 32, vocês podem acompanhar no livro, na página 105, ele quando confessa, né, os seus pecados, né? Confessei-te o meu pecado e minha maldade não encobri. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. No versículo 5, 6 e 1. Então, essa atitude dele acaba que constrange o coração do Senhor a ponto, né, do Senhor não se virar contra ele, mas o Senhor realmente ali vê o seu servo, né, de uma forma tão transparente, tão sincera diante do Senhor, em arrependimento, né, e era dessa forma que ele se expressava ao Senhor. Outra parte, ele fala, né, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente das minhas iniquidades, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, essas palavras, ela vinha e trazia realmente ali o desespero de Davi, né? Como que ele se colocava diante do Senhor. A oração de Salmos, as orações de Salmos, elas servem, assim, principalmente para nos mostrar como que realmente essas pessoas se dispunhavam na presença do Senhor, né? Quantas pessoas já não entrou na presença do Senhor? Eu falo de mim mesma, com questionamento, né? De formas como se o Senhor, ele devesse algo para mim, devesse satisfação para mim, né? E nos Salmos, eles nos mostra a humildade de espírito que esses homens chegavam até a presença do Senhor, né? Eles se colocavam em humildade, alguns tinham esse hábito de rasgar suas vestes, mas era como se literalmente eles estivessem rasgando suas vestes em palavras, né? Eram humildes diante do Senhor, reconheciam as suas transgressões, se colocavam realmente ali em arrependimento diante dele, né? E não com soberba de coração, mas assim, eu acredito que os Salmos, ele vem realmente assim para nos ensinar a não apenas a adoração, mas também a oração, como uma verdadeira oração é recebida diante do Senhor. E o próximo tópico, a exaltação da inteligência.
Existem muitas pessoas que acreditam que as decisões em sua vida devem ser dadas por meio de revelação e profecia. Não sei se vocês conhecem, mas eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que vivem atrás de profetas, né? Ah, vai vir fulano de tal. Ah, ele revela, vou lá atrás deles, né? E essas pessoas, elas são místicas, elas acabam sendo místicas porque elas valorizam apenas os fenômenos espirituais. E elas desconhecem o que diz as escrituras sagradas, né? No Salmos 32, no versículo 8 e 9, o Senhor, ele dá uma instrução a Davi em relação à razão humana, né? Fala assim, instruir-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como um cavalo ou mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, e não virão a ti. Então, se nós percebemos aqui, Deus dá um caminho. Deus dá o caminho para nós, para os cristãos. Mas a escolha de seguir esses caminhos é da pessoa, né? A pessoa, ela tem a escolha de seguir ou não. Para que nós tenhamos uma inteligência, chegarmos à sabedoria da meditação da palavra, é necessário usar o raciocínio. Não adianta nós pegarmos, hoje eu vou ler a palavra, vou ler Salmos e vou ler por ler. Nós precisamos estar totalmente ali inteirados, com o nosso raciocínio ligado, e ali vem a revelação da palavra, né? À medida que nós nos concentramos, nos colocamos diante do Senhor ali para ouvir o que diz as Sagradas Escrituras, ele realmente vem com a revelação. Dificilmente o Senhor deixa de atender alguém que realmente vai em busca do alimento, né? O alimento espiritual que vem através da leitura da palavra. A proclamação e o registro dos milagres. O salmista, ele convida o povo de Deus a se lembrar das realizações do Todo-Poderoso. Eu vou ler aqui. Então, o Salmo 105 incentiva os fiéis a divulgarem os milagres do Senhor por toda a terra. Fala assim: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas suas obras entre os povos, cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas. Então, o salmista, ele incentiva, né? Ele vem incentivando o povo a lembrar daquilo que o Senhor já fez e engrandecer o nome do Senhor, dar testemunho daquilo que o Senhor já fez, né? Proclamar os milagres que o Senhor já fez, para que traga realmente esperança para outras pessoas, né? Através da divulgação dos feitos do Senhor, que trazia a memória das coisas que já foram feitas lá atrás, que foram esquecidas pelas gerações futuras. Da mesma forma, nós devemos agir dessa forma também. Sempre estar testemunhando daquilo que o Senhor fez para a nossa próxima geração, para que nunca se caia em esquecimento, né? Então, o Salmo 5, ele vem trazendo essa orientação para nós. Essas lembranças também é reforçada no Salmo 136, visto que no verso 26, o salmista agradece ao Altíssimo pelas suas realizações, começando com a criação, passando pela libertação de Israel do Egito, até a vitória completa sobre os seus inimigos. Esses salmos são, por natureza, de agradecimento, porque podem ser considerados também salmos históricos, pois lançam mão da história de Israel para proclamar e manter vivo na memória do povo os feitos de Deus. Então, é uma grandiosidade profunda os Salmos. Então, esse foi o nosso estudo sobre Salmos. Eu gostaria, assim, de deixar agora um momentinho para vocês, se alguém tiver dúvida, se alguém quiser fazer alguma colocação, vocês têm a liberdade. E
Desafio vocês a estarem louvando ao Senhor através dos salmos, dos cânticos, em adoração, em oração. Alguém tem alguma dúvida? Alguma colocação? Não? Ok. Sendo assim, então, eu vou estar encerrando o nosso estudo. Eu acredito que eu terminei no horário, passei um pouquinho só. E espero vocês semana que vem, né? O nosso próximo estudo, acho que é Provérbios, livro de Provérbios, Universo de Provérbios. Eu amo Provérbios também. Incentivo vocês a estarem lendo essa semana o livro de Provérbios. E é isso. Qualquer dúvida vocês podem mandar no grupo de vocês. Gente, tem umas perguntinhas, sempre no final de cada capítulo, tem uma reflexão. Eu não estou colocando ela aqui, como vocês perceberam. Eu não sei se os outros professores, eles fizeram, né, essa colocação da reflexão, não sei se os outros livros tinham, mas depois façam em casa esse exercício, reflitam sobre o questionamento que o autor do livro coloca ali. Eu creio que vai somar. Amém? Então vamos orar para encerrar? Aleluia. Eu gostaria de fazer diferente. Max, você está me ouvindo? Encerra para nós. Pode ser? Pode, pastor. Então tá. Então vamos. Querido Deus, mais uma vez, te agradecemos, ó Pai, por mais uma aula, mais um aprendizado da Tua palavra, Senhor, onde aprendemos mais sobre os salmos, ó Deus. Aprendemos o significado de cada um, ó Pai, e aprendemos sobre tudo, ó Pai. A melhor louvar a Ti, ó Deus, como devemos construir um verdadeiro louvor a Ti, ó Pai, para a honra e glória do Seu nome. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, nos dar graça e capacidade para que possamos cada dia mais crescer em graça e sabedoria e que possamos fazer isso para a glória e honra do Seu nome. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Max. Gente, tenham um final de semana abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês estarem aqui me aguentando. Obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe vocês, tá bom? A paz. Tchauzinho.